Pai do Senhor, juniores, espero que vocês estejam bem, né? Mais um domingo aqui juntinho. Hoje é a nossa lição de número 8, tá bom? O tema é A Bíblia é a Verdade. Olha que maravilha! A Bíblia é a verdade, é Deus falando conosco. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te apresento a cada um dos juniores que estão em suas casas, Senhor amado. Abençoa suas famílias, Senhor amado. Abençoa todos, Senhor, que estão vindo essa aula neste momento, meu Pai. Te agradeço, vai abrir a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? O título, então, como eu falei, é A Bíblia é a Verdade. Está em título 1, versículo 1 e 2, tá? E depois lá do 10 ao 16. A lição de hoje começa com o que diz a Bíblia. O que será que diz a Bíblia, hein? Vocês sabem em quais línguas foi originalmente escrita a Bíblia? Hebraico, aramaico e grego. Olha, originalmente então a Bíblia, foi escrito em hebraico, aramaico e grego. O hebraico é o idioma que é falado pelos israelitas, no qual foi registrada a maior parte do Antigo Testamento. E isso está em Neemias 13, versículo 14. O aramaico era a língua dos sírios. Muitos parecia com o hebraico, usada para registrar alguma parte das escrituras quando o povo de Israel estava ali sob o domínio da Síria. Esse idioma passou a ser falado em toda a Palestina. Por isso, Jesus e seus discípulos falavam o aramaico e não o hebraico. Quando ele estava na cruz, ele chamou o seu pai em aramaico, porque ele falou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Está em Mateus 27, 46. Já o grego era a língua falada por todo o mundo no primeiro século, dominada pelo Império Romano. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era a língua falada pelos povos mais simples. Então, o grego koiné era uma língua falada pelos povos mais simples. Então, agora você já sabe que a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, foi escrita originalmente em 3 línguas, que eram qual? Hebraico, aramaico e grego. Vamos lá pelo conselho? Conselho é bom. Vê aí na sua revista. Como as cópias eram feitas, hein? Como será? Tão grande a Bíblia, né? Como que eram feitas naquele tempo? A palavra manuscrita em latim significa que escrito à mão. Olha só a responsabilidade, a Bíblia foi escrito à mão. Nos scriptus, a palavra que originou dos escritórios de hoje, uma palavra lia os escritos e os escribas registravam tudo. Um erro de pronúncia do leitor ou a desatenção dos escribas poderia gerar erros nas cópias. Olha, eles tinham que manter toda a atenção, porque enquanto um ia lendo, o outro ia escrevendo. Imagina, hoje em dia que às vezes nós estamos escrevendo, acontece alguma coisa, foge da nossa atenção, acaba lendo uma palavra errada, olha, poderia trazer naquele tempo grandes consequências, né? Então eles tinham que ter toda a atenção possível. Então, as palavras eram escritas juntas. Por isso, o leitor e o escriba tinham que ser cuidadosos. A maioria dos escribas eram judeus. Eles tinham muita reverência e cuidado pelas escrituras do Antigo Testamento.
que se estendiam aos escritos do Novo pelos fiéis convertidos. Copiar os manuscritos era uma tarefa muito difícil. Imagina só, fazer uma cópia de vários livros sem luz elétrica, sem computador e sem impressora, tendo que, escrever tudo à mão, como falamos lá no começo. Apesar de toda a dificuldade, Deus escolheu, chamou e capacitou os homens fiéis a esse maravilhoso serviço. E ele se decidiu fazer assim, porque garantia a pureza de suas palavras ao longo do tempo. Olha, os escritores bíblicos registravam livros em época e lugares diferentes. Será que eles tinham a ideia de que esses livros se tornariam a Bíblia que conhecemos hoje? Será? Provavelmente não. Pense, a Bíblia foi escrita em uma época que não existia tecnologia alguma, nem computador, nem forma de armazenamento seguro, nada. Tê-la hoje preservada e acessível a prova e o cuidado do amor de Deus para nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus queria que nós conhecêssemos a verdade. E Ele deu a unção, a autoridade para aqueles homens lá atrás e o entendimento para eles escreverem o que estava acontecendo naquela época, mesmo sem tecnologia nenhuma. E todas essas escritas foi guardada até hoje, porque Ele nos ama e Ele quer que nós sejamos uns servos obedientes, que sejamos uns servos conhecedor da palavra e do que Ele quer transmitir às nossas vidas, para que um dia possamos ser salvos e estar com Ele lá no céu. Quantas Bíblias você tem em casa? Hoje em dia, muitos, conseguem ter muitas Bíblias de diferente. A Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente, a Bíblia da criança, uma Bíblia de estudo. Tem diversas Bíblias, Mas, infelizmente, ainda tem lugares que não conseguem ter acesso a essas Bíblias. Então, nós somos privilegiados e temos sempre que agradecer a Deus por esse privilégio, de termos como consultar a Bíblia como uma bússola para a nossa salvação, Lembra de 2 lições atrás que falou sobre a Bíblia, que é uma bússola para a nossa salvação, para adquirir a nossa salvação, porque lendo lá nós encontramos todos os conselhos possíveis que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. E se entrarmos na internet, lá ainda tem. Até na internet, hoje em dia que nós temos acesso, nós encontramos uma Bíblia online. Mas será que é assim no mundo todo? Infelizmente não. Infelizmente ainda tem lugares que não chegou a Bíblia. Por exemplo, existem vários povos indígenas, aqui ainda no Brasil, que não têm acesso à Bíblia traduzida. E em suas orações, não se esqueça de pedir a Deus que levante pessoas com desejo sincero de evangelização. Nós precisamos ainda orar para poder quebrar isso, Para que tenha pessoas com coração sincero, que vá aqueles lugares mais difíceis que nós nem imaginamos, mas que existe. E ele tenha um coração aberto para que possa levar o Senhor Jesus. Porque é um pouco difícil ainda, porque tem gente que não conhece do amor de Deus. E nós precisamos fazer isso, porque todos têm o direito de conhecer a palavra do Senhor Jesus. Amém? Espero que vocês façam as atividades dessa lição. Depois eu irei fazer outro vídeo referente às atividades e encaminho no grupo de vocês como eu fiz da lição 7, tá bom? Então que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês nessa quarentena, que vocês possam continuar buscando a presença do Senhor Jesus, que vocês possam continuar assim, cobrando sempre a tia, da liçãozinha, tá certo? Parabéns, isso mesmo. Então fica com Deus, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Beijo a todos vocês.